No Sporting, na presidência em 2018, depois de uma das maiores crises da história do clube. Cumpre agora o segundo mandato, foi campeão no futebol, teve títulos nacionais e europeus nas modalidades amadoras, mas tem hoje o Sporting no futebol afastado, bastante afastado da luta pelo campeonato e nenhum jogador da atual equipa na Seleção Nacional que vai, como se sabe, jogar o Mundial do Qatar dentro de dias. Frederico Varandas, muito boa noite, obrigado por aceitar este convite da RTP. São muitos os temas que vamos querer esclarecidos nesta entrevista, mas começo pelo mais atual, Cristiano Ronaldo. A porta 10A continua aberta para Cristiano Ronaldo? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que sobre Cristiano Ronaldo é importante, sobretudo, preservar o legado histórico e único que Cristiano Ronaldo inevitavelmente vai deixar ao desporto mundial. Quer se goste, quer se não, quem gosta, há quem gosta pouco, há quem... E neste momento gosta mais ou menos? Eu vejo Cristiano Ronaldo como o melhor futebolista português de todos os tempos, um dos melhores da história do futebol mundial, e será sempre a bandeira da formação do Sporting Clube de Portugal. Tem a academia, hoje a academia do Sporting tem o seu nome, é um orgulho para todos os sportinguistas termos formado o melhor jogador português de todos os tempos, mas sobre a sua questão deixa-me dizer que desde o início da época, cerca de 6 meses, que o meu treinador é massacrado. Acho que em todas as conferências de imprensa não houve uma que, se calhar, que não tenha vindo o assunto de Cristiano Ronaldo. E, de facto, isto são aquelas rumores, aquelas novelas que se criam, porque até hoje nunca existiu rigorosamente nada. Mas o senhor disse, numa entrevista, acreditar que um dia Ronaldo virá. São as suas palavras textualmente. Eu hoje tenho que dizer, por respeito ao Cristiano Ronaldo, por respeito ao Manchester United, que tem contrato com o jogador, e acima de tudo respeito pela Seleção Nacional, onde o jogador hoje está a estagiar e focado no Mundial, que eu não vou, como Presidente do Sporting, alimentar nenhuma ruído, nenhuma novela, pois precisamos do Cristiano Ronaldo na seleção e bem. Mas a questão tem que ver também com a sua vontade, e já lá vamos àquilo que também foi a reação de Ruben Amorim em relação a isso. Mas por si, ele viria, se fosse viável, para deixar isso claro. Eu compreendo que queira respeitar o espaço do Cristiano Ronaldo e arranjar outra forma inteligente de fugir à questão. Não é nem a questão inteligente, nem a questão menos inteligente de fugir à questão, Alexandre. Eu não vou contribuir para um ruído. É preciso respeitar neste momento o Cristiano Ronaldo. É preciso respeitar o clube com quem ele tem um contrato. E é preciso respeitar a Seleção Nacional, onde ele hoje está empenhado 100% em trazer um título para Portugal. Por isso, eu não vou alimentar telenovelas, nem ruídos, e é um assunto que está terminado. Mas por ser uma bandeira, aquilo que lhe pergunto é também, enquanto sportinguista, e não estou a falar apenas do Presidente do Sporting, se sente de alguma forma desiludido com aquilo que Cristiano Ronaldo tem que protagonizar nos últimos tempos. Cristiano Ronaldo será sempre a referência da formação do Sporting Clube de Portugal e o melhor jogador português de todos os tempos. Mas isto é muito diferente daquilo que disse há uns meses, quando disse acreditar que um dia ele virá, um dia ele voltará ao Sporting. Há várias formas de estar no Sporting. Hoje, Cristiano Ronaldo deu, com acordo com esta direção, deu o nome à sua academia. Acho que tem que ficar imortalizado no próprio estádio. Também temos uma conversa de há anos sobre isso. Por isso, agora, não vou alimentar, nem aumentar ruídos, nem fazer confusões a 3 instituições. Manchester United, Seleção Nacional e Sporting. Mas no caso do Cristiano, e não é aqui uma questão de querer alimentar o ruído, às vezes a melhor forma de o evitar é responder frontalmente às questões. Mas e eu queria perceber se nessas várias conversas que manteve com o Ruben Amorim, se alguma vez ele vetou a possibilidade de Ronaldo regressar ao Sporting, claro, por ele. Claro que não. Mas não vetou... Portanto, por ele estaria aberto. Alexandre, se calhar não ouviu como eu comecei. Não vetou, como nunca sequer foi assunto. Nunca esteve em cima da mesa. Isso. E agora já vem outra vez uma novela Sporting, obviamente cogitado. É ótimo que o Sporting está cogitado pelo mundo inteiro. Mas, até hoje, nunca houve uma conversa dessas, nem comigo, nem com o Viana, nem com o Ruben Amorim. Nunca existiu essa conversa, nunca existiu esse tema. Agora, existe na imprensa, eu sei que isso vende muito, mas na realidade nunca existiu nada.
Contratou um jogador bandeira recentemente e foi o Islam Slimani, e isso não correu bem. Queria fazer-lhe a questão da seguinte forma, porque várias vezes Ruben Amorim disse nas várias conferências de imprensa que deu, até antes da guerra se tornar pública entre o jogador e o treinador, que a estrela é a equipa. Aquilo que lhe pergunto é se essa filosofia é adaptável a Ronaldos, a craques, a jogadores que sejam maiores do que as equipas em que venham a estar. Acho que estamos a perder muito tempo com assuntos que não interessam. Eu acho que o futebol é um desporto coletivo. Isso diz tudo. E acho que seja na seleção, seja num clube, seja no Sporting, este é o meu conceito, ninguém está acima da equipa. Ninguém está acima do clube. Seja um jogador, seja um presidente, ninguém. E no caso o Slimani esteve? Quis pôr-se acima da equipa, do clube e do treinador? O assunto foi resolvido, o assunto está tratado, foi bem resolvido, tinha que ser resolvido assim, foi resolvido, assunto arrumado. Em relação a Ruben Amorim, pergunto-lhe se ele vai ter crédito até ao final do seu mandato. Deixa-me... muito se tem falado sobre Ruben Amorim, o crédito, a relação... O que me interessa, muito mais do que se fala, do que se diz, é o que é de facto real. E o que nós temos, e o que é de facto real, e o que importa para mim é a comunicação e a relação diária que eu tenho com o treinador. E nessa relação diária que temos, onde está treinador, diretor desportivo e presidente, e quando dizer diária, digo, porque tenho um gabinete que passo todas as manhãs na academia e não há um dia de semana onde não falo com o treinador, não veja como é que estão as coisas, com o grupo, etc. E se há uma coisa que nós temos, é, para além de uma excelente relação profissional, uma excelente relação pessoal. E estamos completamente alinhados no que é o projeto desportivo do Sporting. O Sporting tem o privilégio de ter um dos melhores treinadores do mundo, tem contrato até 2024. O Ruben Amorim sabe o que nós pretendemos para além de 24 e Ruben Amorim é uma peça fulcral, independente de tudo o que venha a acontecer, foi uma peça fulcral no crescimento e na recuperação do clube. Paguei há cerca de quase 3 anos 10 milhões de euros, hoje pagaria 15. Ele disse que avaliaria a sua própria situação no final da temporada, mas não deixei de notar, na última conferência de imprensa, que ele assumiu estar já a planificar consigo e com o Hugo Viana a próxima temporada. Isso é facto? Ruben Amorim está assente, de pedra e cal no Sporting, para lá do final desta temporada? Repare, estamos obviamente eu pergunto isto porque... Claro, e bem, mas deixa-me... Os resultados estavam tudo muito volátil. Exatamente. E o próprio Ruben Amorim já assumiu isso. Mas deixa-me dizer, e por isso é que é... E até o Ruben Amorim tem numa conferência diz que não é normal, se calhar num clube grande, um treinador aguentar-se com tantos desaires. Pronto. E é normal para si? No Sporting é. E deve ser normal. E vou dizer porquê. Hoje fala-se, momento desportivo do Sporting, crise. E até reparei no comentário, muito afastado do título, etc. Mas não acha que esteja? Estamos a 12 pontos, estamos. Mas o que é que deixa-me dizer, Alexandre? A análise crítica em Portugal, para mim, é pobre. É pobre. É fraca. E estou a dizer isto porquê? Porque, normalmente, quando se ganha, está tudo bem. Normalmente, quando se perde, está mal. E muitas vezes, jogos que se ganham, que o Sporting ganhou nestes 2 anos do Ruben Amorim, no ano em que fomos campeões, jogámos até mal e vencemos. Mas depois a crónica é que muita competência, muito sangue frio. Jogos como este ano, onde massacrámos adversários e não fomos eficazes e acabámos por perder na única ocasião que lá foram, o Sporting é frágil, o Sporting não sabe jogar, o Sporting está débil, etc. Essa é a análise resultadista da sociedade, não é só do desporto, é muito assim. Não é essa a análise que nós fazemos. Nós, administração, diretor desportivo, presidente. Não é essa a análise que nós fazemos. Existe uma crise de resultados, sim, é evidente, mas não existe uma crise estrutural. Não existe uma crise de competência do treinador. Não existe uma crise de qualidade do grupo. Não existe uma crise do processo de trabalho que há hoje na academia, com futebol, unidade de performance, departamento clínico.
temos uma ideia de jogo muito bem definida, jogamos como uma equipa grande, criamos mais oportunidades de golo do que em qualquer nos últimos 2 anos com o Ruben Amorim. Simplesmente, e sim, não temos sido eficazes como não fomos como tínhamos sido nas últimas 2 épocas com o Ruben Amorim. Imagino também que não tenha dado jeito nenhum ao Ruben Amorim perder da segunda para a terceira jornada, na visita ao Dragão, um jogador que era fundamental. Já lá vou. Mas, para além das perdas das saídas de jogadores por vendas, tivemos também um facto, quase ninguém fala, que isto é um desporto. E há variáveis que se controlam e há variáveis que não se controlam. E o Sporting, nos 2 primeiros anos de Ruben Amorim, tivemos 2 lesões traumáticas. 2 lesões traumáticas. Em 6 meses deste ano já tivemos 7 lesões traumáticas. Bragança, ninguém fala. Neto, Santos Justo perdeu toda a pré-época com uma lesão. Nuno Santos agora. Chegámos a ter 3 centrais de fora. E quando se planeia, e isso é um planeamento que para mim, correto, volto a dizer, que o treinador fez de um plantel curto, competitivo, não há, para a realidade do futebol português, para a realidade do Sporting, não há competitividade que aguente quando temos 6, 7 lesões. E, obviamente, sofre a parte competitiva. E temos tido azar aí. Não há que assumir. Não temos tido sorte. Temos tido lesões decisivas e lesões muito importantes em jogadores decisivos e menos decisivos. Mas não concordo que a equipa jogue mal. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Sporting perde este ano jogos com o Chaves, com o Aroca e até com o Futebol Clube do Porto, onde o Sporting teve as melhores ocasiões de golo. No jogo contra o Futebol Clube do Porto, perdemos no Dragão. Concedo que esse trajeto tenha sido mentiroso. Tivemos maior posse de bola. Mas se diz que a crítica é feita, provavelmente também não vê os programas certos. Falou-se desses temas todos. Não, o melhor jogador em campo foi o do Futebol Clube do Porto. Foi o guarda-redes Diogo Costa. Contra o Aroca podia estar ao intervalo 4-0. Contra o Chaves podia estar 5-0. E, de facto, é futebol. Acontece. O que é óbvio, que é notório? É que não temos sido eficazes. E ninguém melhor do que o treinador sabe isso e temos que resolver esse problema. Mas também, deixe-me dizer, sobre agora as saídas, que olhando para trás e dizemos que o plantel é desequilibrado, o plantel é pobre. Etc. O Sporting perdeu com quem? Varzim, Aroca, Chaves. Não temos plantel para isso? E mais, agora vou fazer ao contrário. Quais foram os jogos mais difíceis que tivemos este ano? Champions League. Contra o Tottenham. Vitória em casa, empate fora. Frankfurt, vitória fora, 3-0. Perdemos em casa 2-1, com um erro gravíssimo de arbitragem. Ou seja, se fosse numa competição a eliminar a 2 mãos, tínhamos eliminado o Tottenham, tínhamos eliminado o Frankfurt. Mas são muitos seres. Não é se. E eu percebo onde é que quer conduzir a sua explicação. São factos. Mas faltou a uma questão que eu lhe coloquei, que tem que ver com a continuidade de Ruben Amorim. Eu pretendo saber se ele vai mesmo continuar para lá do final desta temporada. Eu sei que pagaria hoje mais dinheiro do que os 10 meses. O Ruben Amorim tem contrato até 2024. E vai cumprir até ao fim. Obviamente vai cumprir o contrato até 2024 e já lhe disse que se calhar passou aqui despercebido. E já transmitimos ao Ruben Amorim o que é que nós queremos para além de 24. Portanto, vai renovar com ele. Óbvio, é um assunto em cima da mesa. Portanto, que já está na mesa dele. Ele está receptivo? Como é óbvio, o Ruben Amorim já o disse, é uma pessoa muito genuína, uma pessoa que já o disse muitas vezes, que está feliz no Sporting. Porque ele falou numa avaliação que teria de fazer no final desta temporada. É uma pessoa como... Repare, e depois digo-lhe outra coisa, porque onde quer que haja uma vaga nos Big Five, de pronto se fala no nome de Ruben Amorim. E é um ótimo sinal. E no dia que o Ruben Amorim sair para um Big Five, eu só tenho que estar feliz e agradecido por tudo o que o Ruben Amorim fez. E eu não tenho dúvidas nenhumas que eu não vou ter o Ruben Amorim por 20 anos. Não vou conseguir ter o Ruben Amorim por 20 anos. Mas pelo menos até 2024 vai ter. E o Ruben Amorim irá dar o salto para um grande, porque merece, porque é dos melhores treinadores do mundo. Mas deixe-me lhe dizer isto, que é importante. A nível do Ruben Amorim, nós temos um plantel que nós acreditamos muito. Obviamente temos um grupo que em 2 anos que o Ruben Amorim chegou, um grupo de jogadores, de treinador, que só praticamente soube vencer em 2 anos.
É a primeira fase da experiência de vida deste grupo, onde está a passar por uma fase difícil de resultados, injusta, mas está a passar, e obviamente faz parte desse crescimento. Mas é importante dizer que nesses momentos, quer o Presidente, quer o Diretor Desportivo, todos os dias estiveram presencialmente a transmitir confiança àquele grupo. Porque nós não duvidamos da qualidade daquele grupo. É verdade que hoje estamos afastados? Estamos. É verdade que, apesar de ser injusto, perdemos os jogos? Perdemos, é futebol. Não fomos eficazes? Não fomos. Temos que melhorar a eficácia. Agora, a qualidade de jogo está lá. E como é que nesse dia-a-dia, em que me fala de uma comunhão completa com o Hugo Viana e com o Ruben Amorim, tomou a decisão da saída do Mateus Nunes abaixo da cláusula? Certo. Em que momento é que se decide amputar a equipa do seu melhor jogador? Para si é o melhor jogador, para muita gente também é, para outras pessoas não é. O que é que eu posso dizer? O senhor é que disse que ele no momento da saída iria pagar o Ruben Amorim, como aconteceu, profetizou e aconteceu. Sim. Mateus Nunes era dos melhores jogadores do Sporting de Portugal. Agora, acho que é minorizar aquele grupo que está ali, dizendo que hoje o Sporting está a 12 pontos porque o Mateus Nunes saiu. Isso para mim, peço desculpa, é uma patetice. Mas é a minha opinião, posso estar enganado. Eu quero saber como é que o Ruben Amorim reagiu a isso quando foi confrontado com a saída. Ruben Amorim, como qualquer outro treinador, não quer vender nenhum jogador. E tenta ter todos os melhores jogadores. E essa é a função do treinador. Eu tenho umas funções acima, mais responsáveis que o treinador. E tenho que zelar pelo interesse não só da equipa de futebol, como o interesse do Sporting Clube de Portugal. Pronto. E muito se tem falado sobre da novela de Mateus Nunes. E que se criou aqui que o Sporting vendeu, não tinha que vender, e etc. E vendemos por valores. Só para percebermos uma coisa. E até trouxe aqui, porque hoje em dia a informação, e isso é o que me faz alguma confusão, a informação hoje dos três grandes está completamente acessível. E não estamos a falar de fontes de informação, nem fontes próximas, nem fontes jornalísticas. Estamos a falar de relatórios de contas. Mercado de transferência, onde está tudo o que é comunicado no mercado regulado, contas auditadas, tudo. Eu sei que o seu projeto assenta na sustentabilidade. Não é o meu projeto. É o projeto do futebol português. E enquanto estas pessoas quiserem viver numa bolha e não quererem acordar que esta é a realidade do futebol português, e eu vou demonstrar o que é a realidade do futebol português. E eu vou, de 2017 a 2020, estamos a falar antes do Covid, o Sporting Clube de Portugal tinha uma média de vendas de 83,3 milhões de euros por ano. 83,3. 2017 a 2020. Ok? Eu posso mostrar aqui o gráfico, não sei se conseguem ver. Nesta famosa época, onde destruímos a equipa de futebol, fizemos 78,5 de vendas. 78,5 de vendas. Ou seja, ficámos até abaixo da média do que o Sporting tem vendido sempre antes do Covid. Pronto. O que é que isto significa? Porquê é que eu faço estas vendas? Por dois motivos. Não só por necessidades de tesouraria orçamentais, mas também por questões de fair play financeiro. E eu vou-lhe dar um exemplo. O Futebol Clube do Porto, campeão nacional, fez vendas no exercício passado, ou seja, até 30 de junho de 2022, de mais de 120 milhões de euros. Mas eram necessidades de tesouraria imediatas? Não, mas é que Nuno Correia da Silva, ex-administrador, disse que eram imediatas. Não é. Ouça uma coisa. Já lá vamos. O Futebol do Porto fez 120 milhões de euros de vendas. Porquê? Foi campeão nacional, perdeu 3 titulares, perdeu um central indiscutível dos melhores futebol portugueses a custo zero. Sabe porquê? Porque se não fizesse aquelas vendas, estaria fora das competições europeias. O Futebol do Porto até 30 de junho estava debaixo da alçada do fair play financeiro. E se não fizesse aquelas vendas, ficaria fora
das competições europeias. Porquê? Porque hoje em dia não é só as questões de tesouraria. Fernandes, eu estou a ouvi-lo falar em pormenor do Porto, das contas do Porto, e fiz-lhe uma questão direta sobre a necessidade de tesouraria àquela data. Tinha ou não tinha essa necessidade de tesouraria? Alexandre, deixa-me acabar. Por conta do acerto das memórias. Alexandre, já lá vamos. Estas vendas têm que ser feitas porque o fair play financeiro assim o obriga. Porquê? Porque nós, para podermos ter um orçamento de X, com um investimento X, temos de ter receitas de Y. E o mercado português é um mercado que sabemos como é. Direitos de televisão valem isto, a bilhética vale aquilo, e se queremos ter um bocadinho mais de investimento, vamos ter que fazer receitas extraordinárias. Por isso, isto não é só uma opção de questão de tesouraria. Agora, voltando à sua questão específica. Eu entendo tudo, mas também fiquei com a ideia que o Ruben Amorim, antes da venda, tinha a firme convicção que Mateus Nunes continuaria a ser jogador do Sporting. Mas ouça, não tinha que ser vendido o Mateus Nunes. Tinha que ser vendido. O Sporting tinha que vender cerca de 80 milhões de euros de vendas. Ponto. E agora vai dizer assim, por questões de tesouraria, certo. Por questões de investimento em obras de infraestrutura no Sporting, de requalificação dos camarotes, da academia, certo. É ponto que quisermos. Tinha que ser, tinha. Por questões de fair play financeiro, foi. Mas não é só o Sporting que vende. É o Benfica, o Futebol Clube do Porto. Infelizmente para o Sporting, tem décadas a vender acima de 80 milhões ano. Décadas! E esse é que é um dos problemas do Sporting. Não conseguiu fazê-lo durante 15 anos para trás. Está a perceber, Alexandre? Por isso, o problema não está em vender o Mateus Nunes A, B ou C. O problema é... Para o Ruben Amorim está. Claro que está. E acha que se o meu treinador ficasse satisfeito de perder o Ruben Amorim, era louco. Pronto, como é óbvio. Agora... é a realidade do futebol português, não é a realidade do Sporting. É a realidade do futebol português termos que vender... O Benfica vendeu mais de 100 milhões, o Porto mais de 120. E façam o que eu estou a dizer. Vocês podem ir aos relatórios de contas dos clubes. Podem ir. Mas fomos. Pronto. E aquilo a que assistimos é que o Sporting assenta na sustentabilidade financeira, certo. E o Benfica, por exemplo, faz um investimento brutal. E se calhar por via disso, hoje é líder do campeonato. Certo. Repare, o Benfica nas últimas 3 épocas, tirando esta, investiu mais de 200 milhões de euros e ganhou 0 títulos. 0 títulos. Investiu mais de 200 milhões de euros. No ano em que o Sporting foi campeão... Mas se calhar por conta disso é que aposta tudo este ano no vermelho. E está à frente. Mas eu sou responsável pelo Sporting. Eu sou responsável pelo Sporting. Mas conhece bem as contas dos outros clubes? Conheço muito bem, tenho que conhecer. E há uma coisa que é muito importante que aqui... e aqui vê-se o compromisso do que é aceitar, como o Ruben Amorim aceitou em 2020, vir treinar o Sporting. O Sporting tem... Um dos problemas do Sporting, que muitas pessoas não querem ver, ou querem se esquecer, é que o Sporting tem, durante 15 anos, não investiu em nada mais do que na equipa de futebol. E o que é a equipa de futebol? Treinadores e jogadores. Nada mais. Durante 15 anos. E o que acontecia? Pontualmente conseguimos fazer uma gracinha, mas a seguir vendíamos o treinador ia embora, vendíamos os jogadores e voltávamos sempre à estaca zero. O que é que os nossos rivais fizeram durante 15 anos? Investiram estruturalmente no clube. Investiram na empresa. Criaram fontes de receita para além do futebol. E o que é que nós fizemos sempre fazer nestes 4 anos? E eu tenho que dizer que conseguimos fazer uma recuperação extraordinária. E muito mérito está na gestão desportiva que tem o Viana, o treinador e o grupo de trabalho. Que é, em 4 anos, porque esta é que é a dificuldade, Alexandre, é ter menos ovos do que tínhamos Benfica e Porto e não pôr os ovos todos no futebol. Tivemos que, eu vou-lhe dizer, investir, requalificámos a academia por completo. A academia por completo. Requalificámos, na fase final do nosso mandato, o estádio. Com cadeiras, mudámos as cadeiras de todo o estádio. Estamos a mudar agora toda a zona do corporate. Estamos a mudar os escritórios da SAD. Eu percebo Estamos que quer demonstrar aqui a sua obra feita. Não, deixa acabar. Eu vou deixá-lo terminar, mas a seguir, por favor, responda à questão que lhe vou colocar. Criámos a primeira loja Megastore do Sporting. Criámos a primeira loja, fizemos uma nova loja verde online. Isto tudo em investimentos estruturais que não dão golos. Mas é isto que vai permitir o Sporting crescer. E foi isto que eu vou-lhe dar um exemplo. Porque uma coisa são opiniões. Outra coisa são factos. E isto é o que permite o Sporting crescer. E nestes 4 anos, apesar de não pormos os ovos todos no futebol, o que é que o Sporting conseguiu? Para além dos sucessos desportivos que tivemos, que foram ali alancados. O
Só no último ano, o Sporting cresceu 15% em sócios. Recorde de receita de sempre de cotização, 10 milhões de euros. Recorde o número de sócios com cotas em dia. Receitas recorde de merchandising em 9 milhões de euros. Crescemos 70% em relação à melhor época da história de sempre, 19-20. Melhor resultado de sempre da SAD em termos de volume. Mas o verso dessa medalha é uma equipa menos competitiva. Eu vou dizer. Agora a questão que tenho para colocar... São 2 pontos, deixa-me acabar. Muito bem, eu o vou melhor deixá-lo resultado terminar. operacional sem transações de jogadores. Conseguimos garantir e reforçar a maioria do capital da SAD com a compra das MOCs. 3 maiores vendas da história do Sport foram feitas nestes 4 anos e das 10 do top 10, 7 foram feitas. Isto são factos, não são opiniões. O que significa isto? Que já conseguimos corrigir o gap de 15 anos para os nossos rivais? O gap estrutural, não. Mas em 4 anos conseguimos encurtar e muito essa distância. Mas se ouviu com atenção a minha abertura, certo, também disse, porque houve ali algo que o iriçou um pouco, o afastamento da luta, que tinha herdado uma situação muito complicada no clube. Aquilo que lhe pergunto é se face a este equilíbrio que quer ver mantido e à sustentabilidade, a esse primado, se tem o treinador, a estrutura, completamente convencidas deste projeto. Ou seja, se de um momento para o outro, como pareceu que o Ruben Amorim ficou incomodado por ter perdido um jogador de tomo nesta equipa do Sporting, se ele vai querer, de facto, continuar assim, porque a gestão financeira está acima daquilo que é a competitividade da equipa de futebol. Não é verdade, eu tenho que discordar de si, Alexandre. Deixa-me dizer. E a prova que não é, é que o Sporting nestes 4 anos ganhou 4 títulos, 6 títulos no futebol, 6 títulos no futebol, 2 presenças diretas na Champions League, uma das vezes passou aos oitavos de final da Champions League, só no futebol. Por isso, repara uma coisa, veja os títulos que os nossos rivais ganharam nestes 4 anos, veja os do Sporting. Some! E por isso, me dizerem assim, o Sporting não é competitivo, é. Agora vai-me dizer assim, temos que ser muito mais eficazes na aplicação de cada euro? Temos. Ainda estamos a uma distância estrutural dos nossos rivais? Estamos. Não devia ter reconfigurado os objetivos da equipa até para serenar o ruído em torno da equipa de trabalho? Deixe-me terminar, por favor, e em torno de Ruben Amorim. Se não teria valido a pena reconfigurar os objetivos, porque de facto o Sporting perdeu jogadores de qualidade no arranque da temporada. Isso não teria trazido paz, não teria trazido uma tolerância maior por parte da bancada? Olha, chegou a pensar nisso ou não? Eu vou-lhe dizer os objetivos do Sporting. Quando digo que o treinador se revê 100% no projeto desportivo do Sporting, o projeto desportivo do Sporting, apesar, mesmo que fomos campeões, no ano a seguir manteve-se, como uma próxima época vai se manter, que é aposta na formação, na transformação digital no clube e na criação de valor e valorização da marca do Sporting. Não vamos fugir a isto. E é isto que vai permitir o Sporting cada vez ter mais receitas e cada vez ter menos necessidade de vender. Mas, deixa-me dizer uma coisa, se eu perder jogadores valiosos, eu vou-lhe recordar que na véspera, na última época, antes de sermos campeões, sabe que jogadores é que perdemos? Que vendemos? Eu vou não falar daqueles que perdeu agora. Perdeu Palhinha, perdeu Sarabia, perdeu Mateus Nunes. Eu vou recordar. Sarabia não era nosso, era emprestado. Certo, mas perdeu. A equipa perdeu. Mas, repara uma coisa. Mas este ano, no ano em que fomos campeões, no ano anterior perdemos Bruno Fernandes, Acunha, Vendel e o Mathieu a custo zero, a que retirou-se. E fomos campeões. Se eu digo assim, o Sporting tem responsabilidade de ser campeão? Não, não tem. Não tem. Quando se vê o investimento que outros fazem, não tem. E eu exijo isso ao meu treinador, ao meu grupo? Não. O que é que o Sporting hoje tem? Mas se tivesse provavelmente dito isso publicamente, as coisas teriam serenado em torno da equipa. Porque já vimos até em Alvalade lenços brancos para Ruben Amorim. Alexandre, eu vou dizer uma coisa. Eu não ligo às flutuações. Um dirigente do Sporting, no dia que tem que perceber e tem que aceitar a frustração do adepto que sofre e vive com o Sporting. Tem que fazer isto, tem que aceitar. Agora, no dia em que pensar como um adepto, o Sporting vai outra vez direitinho para as ruínas. Outra vez direitinho. Um dirigente do Sporting, um presidente do Sporting, não pode atrás porque ganhámos, porque perdemos, entrar em depressões, em euforias. Isso não interessa. Portanto, independentemente daquilo que seja o sentimento da bancada, o projeto com as pessoas que cá estão é completamente seguro e para levar até ao fim. Alexandre, o Sporting hoje continua a crescer enquanto clube. Ruben Amorim diz isto várias vezes nas conferências de imprensa. O projeto é fazer crescer o clube. Estamos a fazer crescer o clube em marca, em número de sócios. E agora vai dizer assim, em desportivo não estamos a fazer crescer. Olha, no por exemplo, não conseguiu fazer crescer o clube em presenças na seleção nacional. E eu queria já fazer o shift para este outro assunto, porque de há muito esta parte, pela primeira vez o Sporting não tem um jogador na seleção nacional portuguesa, até por via da saída do Mateus Nunes, que estava apontado.
certo? Deixa-me só dizer Isso uma para coisa. ser amador de alma. Deixa-me... Estamos a falar da seleção nacional. Sim, da Seleção Nacional O plantel do Portuguesa. Sporting, o plantel do Sporting tem Apesar quatro, o plantel do Sporting tem 4 jogadores no Campeonato do Mundo. O Futebol Clube do Porto tem 4 e o Benfica tinha 5 e agora acho que tem mais um, o lateral direito dinamarquês também vai. Ou seja, o Sporting tem internacionais. O que não tem, É na Seleção Nacional. isso vai-me perguntar a mim, a minha opinião. É injusto ou não para si não ter? Quer que eu responda a minha opinião? Eu vou responder. Claro que sim. Por isso é que aqui Respeitando, está. para mim é muito importante respeitar, porque isto é uma decisão de uma pessoa, que é a decisão de um treinador, que é o selecionador nacional, em que eu não consigo concordar. Não consigo concordar. E acho que como não consigo concordar, o facto de 2 jogadores do Sporting não estarem na seleção nacional. Para mim, minha opinião, vale o que vale, pode valer 0. Pode Mas ter é a minha Gonçalo opinião. Inácio? Não sei como, mas achou o mesmo. E eu vou dizer Eu o que ouvi foi Ruben Amorim. e eu vou-lhe dizer o que é que eu... Repara uma coisa. Mas para mim, há 2 coisas que eu tenho que dizer que não concordo e custa-me ver enquanto presidente do Sporting. Gonçalo Inácio é titular do Sporting desde os 18 anos. É titular há 2 anos e meio. E a questão do Gonçalo Inácio não é ir ao Mundial. É não ser sequer internacional lá português. Um jogador que tem 79 jogos, 7 golos, 6 assistências, 4 títulos de futebol, 14 jogos na Champions League e não é internacional lá. O Pote tem 98 jogos, 45 golos, 17 assistências e também não está. E tem havido um critério recentemente que eu não percebo. E vou-lhe dar um exemplo, que para mim, enquanto presidente do Sporting, não gostei de ver e custa-me a perceber. O João Mário, no ano 2020, o Sporting garante o empréstimo de João Mário. João Mário não ia à Seleção Nacional há 2 anos. 2 anos. João Mário chega ao Sporting, é titular do Sporting. Joga todo o ano. Ganhamos campeão E nacional. faz uma belíssima temporada. É campeão nacional. Ganha a Taça da Liga. Nunca foi chamado à Seleção Nacional durante esse ano. O que está a dizer é que o Benfica tem peso, os clubes têm peso. Em julho, Alexandre, em julho, João Mário muda de clube. No final de agosto, João Mário é convocado. No final de agosto. Se me pergunta assim, se enquanto presidente do Sporting gosto de ver isto, não gosto. E o que é que acha que está por trás disso? Acho que isso é uma decisão que eu acredito que tenha 100% a ver com o selecionador nacional. Ele tem as suas opções. Fez-me a pergunta, se eu gosto, não gosto. Se acho justo, não acho justo. Se quer que a seleção ganhe, obviamente quero que a seleção ganhe, e quinta-feira estarei lá a receber a seleção de braços abertos e torcer para que Portugal ganhe. Vai dizer isso a Fernando Santos, se cruzar com ele? Claro que digo. Quem me conhece, eu digo as coisas na cara das pessoas quanto acho. Porque esse é um dos problemas de muitas vezes deste país. É não se dizer as coisas que se devem dizer, mesmo quando se gosta da pessoa. Quando se gosta da pessoa é que se deve dizer tudo. E eu não consigo compreender. Como é que vê a presença de António Silva na Seleção Nacional? Mas eu não vou Quando o falar... Sporting é o clube formador Fez-me uma e o pergunta, Benfica lança um jogador de 18 anos na seleção. Acho que tem que haver... Olha, uma coisa curiosa que eu fui ver antes, porque eu também faço o meu trabalho de casa antes de ir para aqui, sabia que em todas as fases finais de campeonatos do mundo, o Sporting foi o clube que deu mais jogadores à Seleção Nacional. E é pela primeira vez, não tem um. Não tem um. Apesar de ter lá 8 jogadores formados no Sporting Clube de Portugal. Mas em relação ao Benfica e à presença destes jogadores, vê algum mérito nesta aposta que o Benfica faz em termos de investimento? Ou sente que há por ali uma ponta de desespero, populismo, o que queira chamar? Como é que vê? Eu respeito muito as outras casas e quem governa as outras casas. O Sporting tem um caminho, não me interessa falar dos outros, o Sporting tem um caminho que não vamos mudar. Não vamos mudar. Eu digo, olha, na época de 2019, quando terminou a minha primeira época, ganhámos 2 títulos. E eu disse o seguinte, acho que foi na Câmara Municipal no discurso, mais importante que estes títulos é o caminho que o Sporting está a percorrer. E hoje, passado 3 anos e meio, ou passado 4 anos, após mais não sei quantos títulos em cima, após N conquistas, volto a dizer o mesmo. Mais importante que todos os títulos que o Sporting conquistou nestes 4 anos é o caminho que o Sporting continua a percorrer e vai continuar a percorrer. Porque é esse caminho que vai tornar o Sporting cada vez mais forte,
mais estruturado. E hoje Mas o esta Sporting... aposta financeira do rival não o assusta? Não, ouça. Eu tenho que olhar, repara uma coisa, o nosso rival trabalhou e bem nos últimos 15 anos muito bem, a nível de estrutural, de clube, de empresa. Mas, repara uma coisa, E agora? e o Sporting teve 15 anos, perdeu muito tempo. Agora, o que o Sporting recuperou nestes 4 anos é extraordinário. O Sporting hoje é um clube reconhecido por toda a gente, internamente, no estrangeiro, na UEFA. O Sporting hoje é um clube muito mais estruturado, muito mais bem organizado. Mas sente que o Benfica arrisca muito quando inverte aquilo que foi a sua recuperação financeira muito mais com este novo projeto? Sustentável. Deixa-me só acabar. Eu gostava que me respondesse a uma questão. Vou responder. O Sporting hoje é um clube mais organizado, estruturado, sustentável e mais competitivo. E tem o futuro garantido com a formação. Tem garantido. Agora, se há uma gestão, que uma coisa que eu nunca vou fazer, Alexandre, nunca vou hipotecar o futuro do Sporting por uma vitória, por uma recandidatura de um mandato. Nunca. E se tiver que cair, caio. Porque o Sporting é muito mais importante que o meu mandato, muito mais importante que qualquer presidente. Por isso, o meu caminho é, tenho um mandato até 2026. E vou-lhe dizer assim, em 2018 o Sporting estava aqui. Hoje está aqui. E em 2026 vai estar aqui. Não tenho a menor dúvida. Onde é que estão as suas relações com o Rui Costa neste momento? Rui Costa, sempre tive uma boa... Desde o tempo que eu era diretor clínico, tive uma relação tranquila, respeitante, uma relação institucional. Por comparação com o seu antecessor, naturalmente. Eu preocupo com a minha casa, tenho muito que me preocupar. A casa dos outros, com todo respeito, não é da minha maioria. Mas falou de forma violenta de Pinto da Costa, por exemplo. E também critiquei muito Luís Filipe Vieira. E atenção, e o Benfica, atenção, existe um Benfica pós-Vieira e pré-Vieira, certo? Mas existe muitos processos a decorrer na Justiça. Muitos. E continuamos, espero eu. Depois quer a minha opinião, que cada ano que passa aqui menos acredito na justiça desportiva. Não tenho qualquer dúvida, infelizmente, vou dizer isto. Não tenho qualquer dúvida. Aquilo que disse de Pinto da Costa perdeu atualidade ou continua bem presente, quanto a si? Alexandre, existe um patamar que é o desporto. Os valores do desporto, ganhar, perder, competir. E depois existem outras coisas. Para mim estão muito acima, noutra dimensão acima da vitória e da derrota. Que tem o caráter, a dignidade e os valores. E sobre esse senhor já disse tudo o que tenho a dizer. Mantém que a arbitragem portuguesa evoluiu nos últimos tempos? Olha, em relação ao ano passado evoluiu, vou-lhe dizer. Gostaria de ter tido o João Pinheiro, que vi este ano no Porto Benfica, gostaria de ter tido no Porto Sporting. Porquê? Porque no jogo que esse foi o jogo do título, o Sporting estava 6 pontos atrás e João Pinheiro teve uma arbitragem muito infeliz, uma arbitragem onde hoje cresceu, hoje vejo o João Pinheiro muito mais preparado para um jogo daquela dimensão, onde não se deixou intimidar, onde o Sporting ficou reduzido, enquanto vencia o jogo, viu-se reduzido a 10 por uma simulação grosseira de um jogador do Taremi, onde era ele que devia ter visto amarelo e levou o amarelo Coates. Isso custou-nos, para mim, é o jogo decisivo do título. Hoje vejo o João Pinheiro muito mais com traquejo e o que poderia ter acontecido nesse jogo não foi atrás do barulho, do ruído e não expulsou um jogador do Benfica como expulsou um jogador do Sporting. E o que é que acha então que aconteceu? Mas deixe-me ver. O que é que acha que aconteceu de então para cá? Mas deixe-me ver, hoje a arbitragem hoje fala-se que há um ambiente muito mais são e menos tóxico, mas por uma razão. Porque é o Sporting que está a 12 pontos e o Sporting não se está a desculpar das derrotas com a arbitragem. Porque o mote foi lançado, e também tem que ser, olha, estamos a falar, foi um mote deste Benfica, desta nova administração, foi lançado o ano passado, seja no futebol, seja no Berlim, quando o Benfica não ganha, ou a culpa é do árbitro, ou é das cores das meias do árbitro, em qualquer modalidade, qualquer desporto. Por isso, há este silêncio, porque o Benfica está em primeiro lugar. Isto é a minha opinião. Se o Benfica estivesse em segundo ou em terceiro, o que isto seria? Isto é a minha opinião. Mas houve um reparo, por exemplo, de Sérgio Conceição, recentemente também, que olhou também para o Mundial e não viu por lá árbitros portugueses. Concorda com essa ideia? Com o reparo que fez Sérgio Conceição? Eu acho que a arbitragem... Apesar do tal processo eu que acho diz que a ser de arbitragem evolução... portuguesa tem que evoluir. A arbitragem portuguesa está muito melhor do que foi 2000 e...
no tempo de Vítor Pereira. Posso dizer aqui, muito melhor, muito melhor, muito melhor. Agora, é óbvio, há árbitros que estão mais bem preparados, há árbitros que vão ter que ganhar algum traquejo, mas o Sporting tem uma visão muito positiva e queremos fazer isso. Perdemos em Aroca, perdemos em Chaves, perdemos no Dragão com 2 penaltis e não nos queixámos da arbitragem. Não nos queixámos. Fomos muito superiores com os adversários, mas não nos queixámos pela arbitragem e perdemos os jogos. Falando agora das modalidades amadoras, ainda é importante para si ter atletas olímpicos ou são, por esta altura, um custo demasiado para o seu projeto de sustentabilidade? Não. Sobre as modalidades, quer modalidades onde tenha atletas olímpicos ou não, o princípio é o mesmo. Agora, falando do clube, tivemos sempre a falar da SAD, o princípio é o mesmo. Formação, sustentabilidade, vamos sempre ter que o fazer. Não há volta a dar, não vamos cair em nenhum populismo para ganhar o título de uma modalidade qualquer, investir 1 milhão de euros à cabeça para ganhar um título. Não me interessa se vou hipotecar o futuro do clube. Não o vou fazer. As modalidades fazem parte do passado, do presente e vão fazer parte do futuro do Sporting. É o nosso código genético, somos um clube eclético, somos um clube, mas de modalidades a formar. Igual, porque se eu exijo isso ao futebol, se eu exijo ao meu treinador Ruben Amorim, onde nada mais tem foco que o futebol, as modalidades também têm que ser assim. E vamos ter as modalidades como temos, competitivas, foi um mandato de ouro a nível de modalidades, a nível de títulos europeus, a nível de títulos nacionais, mas modalidades à Sporting, modalidades com formação de Sporting e competitivas. Foi campeão no Sporting depois de muitos anos, mas o facto é que nunca se sente em Alvalade que aquela bancada o adora. E tantas vezes se ouvem cânticos e aquele que lhe dirigem assim não é tantas vezes simpático. Desistiu já da Juveléu? Deixe-me, falou em bancada, sabe, eu tenho mais de 40 anos de sócio do Sporting. E como adepto, passei por todas as bancadas. Superior Sul, do antigo estádio. Tenho todas, do Estádio Novo, neste estádio. Nunca falhei um ano de Gamebox. Cheguei a dormir no passeio para comprar um bilhete para uma final da Taça com o Marítimo, para os últimos jogos do campeonato, como foi o Sporting no último ano, que fomos campeões com o Jardel. Por isso, conheço as bancadas, conheço aquelas pessoas. Muitos estão lá, ainda não há, muitos têm filhos da idade. E deixe-me dizer uma coisa. A mim não me preocupa, eu nem tenho o objetivo que digam bem de mim. Não procuro isso. Têm que dizer bem do Sporting. E eu não desisti de ninguém que queira bem do Sporting. Mas há uma coisa que ainda desisti menos. É de defender o Sporting Clube Portugal. E, em relação à Juventude Unida, deixa-me só dizer, o Sporting foi campeão. Tivemos um ano extremamente atribulado com as claques, como foi sabido. Quanto é que custou? Em quanto é que isso ficou? Espera aí, agrediram elementos do Conselho Diretivo, familiares menores do Conselho Diretivo. Não estou a dizer que sejam só elementos da Juventude Unida, estou a dizer elementos das claques, etc. Não. E fomos campeões. Eu disse, abri as portas a quem vem de bem, a quem vem de claques. Eu fiz parte da Juventude Unida. Quem vem de bem tem um lugar em Alvalade para apoiar a equipa. Sempre apoiar a equipa. A Juventude Unida mostrou interesse em fazer parte, ser um gol oficial. O gol oficial cumpre critérios, não pelo Sporting, mas pela Autoridade de Prevenção de Combate à Violência Governamental, que tem regras. A Juventude Unida apresentou-se com cerca de 1.600 ou 1.400 associados e apenas identificou cerca de 15%. Não foi o Sporting. A Autoridade de Prevenção de Combate à Violência considerou que não preenchiam os pré-requisitos para ser um gol oficial. O Sporting tentou, alertámos 2, 3 vezes, não conseguimos. A partir daí começaram em insultos e em mais uma vez. E deixa-me dizer uma coisa. E muita gente defende e veja o que é a Juventude Unida, etc. Mas há uma coisa que temos que dizer, e eu não vejo isto, e é preciso ter a coragem. A Juventude Unida hoje é liderada por uma pessoa que chama-se Mustafa, que fez até uma carta aberta à direção agora, recentemente, a criticar. E a comunicação social deu um grande eco a isso. Mas vamos ver quem é o Sr. Mustafa. O Sr. Mustafa, só para percebermos, há cerca de 16 anos, cumpriu uma pena de 4 anos de prisão por assaltos violentos. Neste momento, foi condenado a mais 6 anos e meio de prisão efetiva por assaltos violentos. E se nós, Sporting, somos um clube diferente, que exigimos os valores
que exigimos valores para os outros. Não vamos exigir para nós próprios? Vamos enfiar na cabeça que isto é tudo normal, esta relação? Que é normal ter uma pessoa que agora vamos... como se nada fosse. Essa pessoa, no ano 2020, o ano em que fomos campeões, ameaçou num blog, que se a direção não mudasse o comportamento com as Vitorina, que ia haver um Alcochete 2. Mas, e depois vêm pessoas defender este tipo de gente. Sabe quem é que o faz? Quem é pobre de caráter e quem é cobarde. E há uma coisa que eu volto a dizer. Não tenho nada contra nenhuma claque. As claques que venham por bem, vêm se têm lugar para apoiar o Sporting de Portugal. Mas há uma coisa que tem que ficar muito clara. As claques existem para servir o Sporting e não o contrário. E enquanto eu estiver aqui, seja claque, seja grupos cinquentenários, seja o núcleo Sporting de Pemba, seja o que for, nunca nenhum grupo vai estar acima do Sporting. Isso é garantido. Vê-se, para terminar, a fazer quantos mandatos no Sporting? Porque já disse que não queria eternizar-se. Eu, em 2018, estabeleci uma meta de entregar o clube em 2022 melhor. Muito foi feito, considero que ainda há por fazer. Em 2026, quero entregar o clube ainda melhor do que está em 2026, do que está em 2022. Isto, para mim, mais do que tudo, e por isso é que eu lhe digo, não me interessa, eu não me preocupo, não tenho que gostar de mim. Eu entendo perfeitamente o que é que eu peço, e agora voltando a esse qualquer grupo de claque, é que durante 4 anos apoiem o Sporting Clube de Portugal. Há eleições, votem quem quiser. Mas em 2026 disse que quer entregar o clube. Até 2026 há uma coisa que vai ser garantida. O Sporting vai ser um clube estável, onde o Sporting estará acima de tudo e de todos. Muito obrigado, Frederico Varandas, por esta entrevista à RTP, que agora, Alexandre, vai ter o seu espaço de análise neste 360. E analisamos esta entrevista do presidente do Sporting no 360 com o comentador da RTP, Bruno Prata, e começamos com